4 minutos, nós estamos de volta com o TV Mar News, gente, dessa vez para convidar a vocês a acompanhar a matéria que a gente vai ver agora. É que ontem a Associação dos Municípios Alagoanos realizou uma homenagem ao senador Fernando Collor de Mello. E a gente vai acompanhar a partir de agora, pois ele foi o fundador da entidade. Fernando Palmeira traz mais informações para a gente. Senador Fernando Collor de Mello, nesse momento na AMA, para acompanhar uma pauta maravilhosa, cheia de grandes e importantes temas. E agora também falar de uma homenagem que ele recebe, porque é o presidente fundador da AMA de Alagoas. Eu tenho muita alegria de poder ter sido fundador da Associação dos Municípios de Alagoas, a nossa querida AMA. Já lá se vão 39 anos, né? Vamos fazer 40 anos de fundação da AMA. E foi fundada exatamente no momento em que se iniciava esse movimento municipalista, porque havia uma concentração ainda maior dos recursos nas mãos da União e o município ficava muito dependente da boa vontade dos governantes federais para ter recursos necessários para financiar as obras indispensáveis ao desenvolvimento dos seus municípios. E aí nós criamos essa associação e, graças a Deus, é um sucesso e hoje vem sendo dirigida continuamente por prefeitos extremamente operosos e vem dando seus resultados. Hoje, por exemplo, a pauta que foi elaborada é uma demonstração dessa preocupação que tem os municípios alagoanos e brasileiros no sentido de se cumprir um pacto federativo que realmente respeite esse nome, ou seja, o pacto federativo significa liberdade, significa autonomia para os municípios poderem gerir os seus próprios recursos e atender às necessidades da sua população. A ideia de se diminuir o número de municípios brasileiros com população até 5 mil, qual a sua visão? Eu sou absolutamente contrário. Isso é uma decisão que não pode ser tomada assim, de inopinado. Em momento nenhum se pode voltar atrás e simplesmente se desconhecer que houve um processo, houve um plebiscito, houve toda uma obediência rigorosa à legislação para que tal fim fosse atendido e os municípios que existem têm que continuar existindo. Qualquer modificação que seja feita na lei pode ser feita daqui para diante, mas retornar para extinguir os municípios que foram criados, em absoluto, isso é um absurdo. Senador, agora com relação até os ajustes fiscais, essa guerra fiscal com relação aos municípios também é pauta dessa reunião? Pois é, essa guerra fiscal é chamada guerra fiscal, não é? Na realidade é uma disputa que os municípios entre si fazem para poderem ter um maior número de possibilidades no atendimento da população. Então, isso não é uma boa prática, porque isso prejudica os municípios. O que nós temos que fazer é uma guerra, que eu digo, autofágica, é um querendo engolir o outro. Então isso não é bom, isso não é bom. O bom é que os municípios convivam de forma harmônica, de forma tranquila, mas para isso os municípios precisam ter uma garantia por parte do governo federal de que esses recursos serão devidamente repartidos numa nova avaliação do Pacto Federativo e, dentro disso, a reforma tributária. Tem a reforma da Previdência também, que é um dos assuntos que vai ser discutido, que serão discutidos aqui hoje. Bom, reforma da Previdência eu sou contra, votei contra a reforma da Previdência. Acho que é uma reforma que foi vendida como uma solução para todos os problemas emergenciais, pelo menos, que o Brasil estava passando, ou pelos quais o Brasil estava passando, e o que se verificou é que essa reforma da Previdência não trouxe nenhuma vantagem. A prova aí está no crescimento do PIB na faixa de 1% ao ano. Se essa reforma da Previdência tivesse trazido tanto entusiasmo aos agentes econômicos e ao mercado, como eles costumam chamar, essas entidades inodoras, intocáveis, que ninguém sabe exatamente o que significa, mas que a gente sente na pele quando o mercado está insatisfeito ou não. Se isso fosse positivo, esse mercado já teria reagido de forma positiva e o nosso crescimento teria sido muito maior. Portanto, eu acho que essa reforma previdenciária, que não deve ser imposta aos estados, deve ser dado aos estados a possibilidade de se discutir com as
as diversas entidades envolvidas nessa questão, para que possam daí sim tirar uma solução, mas não que venha de baixo para cima, e sim algo que nasça no município, no Estado, para que essa decisão seja democraticamente tomada. Recursos para a educação, Fundeb. Fundeb do mesmo jeito. Fundeb temos aí alguns aspectos. Temos alguns aspectos dos precatórios, né, que é um lado, depois temos os aspectos do reajuste, né, do Fundeb, como ele se dará, se ele vai se dar, né, pela via da correção pelo INPC, ou se vai dar em função do custo do aluno, do aumento de pago a cada aluno ano a ano. Enfim, são discussões que têm que ser tomadas. Em relação à questão dos precatórios, eu sou favorável a que integralmente os valores auferidos pelos precatórios sejam destinados aos professores. Fernando Palmeira também conversou com a presidente da AMA, a Associação dos Municípios Alagoanos, Pauline Pereira. Ela que também enalteceu aí essa ação maravilhosa do senador Fernando Collor de ter fundado a entidade. Vamos acompanhar. Nos fale da importância dessa pauta e receber a bancada federal e todos os temas. É muito importante, é um momento histórico para a AMA hoje, estar recebendo a bancada federal, deputados federais, senadores, que tramita nesse ano de 2020 muitas matérias na Câmara e no Senado de muita importância para os municípios. E eu queria aqui destacar a reforma tributária, que afeta os municípios diretamente, a extinção dos municípios, que aqui em Alagoas perderíamos 5 municípios, né? Então a AMA está nessa luta junto à CNM para que mais de 1000 municípios que têm sua vida sejam extintos no Brasil. O novo Fundeb, estamos bastante preocupados porque o novo Fundeb precisa ser aprovado esse ano e ainda não foi discutido com as associações de municípios e com a CNM. Então é muito importante hoje estar com a bancada federal discutindo essas pautas que preocupam tanto os municípios. Como é que a senhora tem sentido o posicionamento da bancada alagoana? A bancada alagoana tem se mostrado muito municipalista, defendendo muitos municípios. E eu não tenho dúvidas que hoje será um momento de discussão de todas essas pautas, de tirar as nossas dúvidas para juntos sairmos ainda mais fortalecidos em defesa dos municípios. O senador Fernando Collor recebe uma justa homenagem da AMA, ele presidente, fundador. E aí, qual a sua mensagem nesse momento onde os prefeitos alagoanos estão prestando essa homenagem ao senador alagoano Fernando Collor? A AMA, que este ano completa 39 anos de sua existência. E esse momento histórico em receber o senador Fernando Collor, que foi o primeiro presidente, foi ele que criou a Associação dos Municípios. Estamos há 39 anos defendendo os municípios e temos o orgulho de ter tido o primeiro presidente, hoje nosso senador Fernando Collor. Qual a real situação dos municípios alagoanos diante de tanta crise econômica, social e política? Os programas federais estão sendo, na sua grande maioria, subsidiados mais de 80% pelos municípios. São programas federais que nascem em Brasília e que não têm sustentabilidade financeira, porque não recebem um aporte financeiro nem corrigidos na inflação. Programas federais que estão há mais de 10 anos sem reajuste. Isso os municípios têm sofrido bastante. Então aqui também hoje, com o Pacto Federativo em votação, com a reforma tributária, os nossos parlamentares vão passar uma segurança para que saímos ainda mais fortalecidos. Piorou essa situação na gestão do presidente Bolsonaro com os municípios, presidente? Hoje não temos tanto atrasos de recursos como acontecia na saúde e na educação. Hoje a pauta é os atrasos na assistência social.
Então, tem programas federais da assistência social que está há mais de 3 meses sem repasse. Reforma previdenciária e a realidade dos municípios alagoanos. A reforma previdenciária preocupa bastante os municípios, né? Sabemos que temos a missão como prefeitos, como Câmara de Vereadores, ainda esse ano, aprovar a reforma em nossos municípios. Pois é, gente, olha aí, Fernando Palmeira também ouviu o deputado federal Arthur Lira a respeito dessas homenagens. Vamos acompanhar. Deputado Arthur Lira, uma grande força no Congresso Nacional, e nos fala sobre a pauta da municipalidade de Alagoas nessa reunião da AMA. É uma pauta justa, né? Nós, como membros da bancada de Alagoas, e a bancada tem trabalhado sempre muito próxima nas questões do Estado, nas questões municipais. Nós temos algumas aí que são mais importantes, a questão do 1% do FPM, a questão do ISS na origem ou no destino, a questão da reforma tributária, um pouco do Fundeb, mas outras não. Essa questão de pacto federativo para a extinção de municípios pequenos, eu não acredito que passe no Congresso Nacional, e outras questões que estão sendo tratadas como PEC paralela, essas outras questões também administrativas, eu também acho que esse ano é ano ainda de muita dificuldade pelo curto espaço de tempo que o Congresso vai ter para se reunir. A questão principal, que é essa do 1%, mesmo que ela seja aprovada, esse ano ela não tem vigência, ela só vigoraria a partir de 2021, a não ser que o governo federal mande para nós uma medida provisória que o Congresso aprovará com tranquilidade. Os posicionamentos do governo federal não condizem com as necessidades ou com os interesses da municipalidade brasileira e particularmente de Alagoas. Como é que o senhor vê posições muitas vezes antagônicas do governo federal? Olha, a gente tem tentado lá trabalhar num clima de mudança de comportamento político para que consigamos trazer para o Nordeste, como uma região mais carente do Brasil, todos os benefícios dos impostos que todos nós recolhemos e que vai para Brasília. Daí o orçamento impositivo. É uma conquista do Legislativo, porque somos nós que viajamos toda semana para Brasília e para os nossos estados e ouvimos dos prefeitos, dos vereadores, quais são as pautas. E aí a gente vai tentando diminuir. Tem uma outra questão polêmica, que é esses números divulgados aí do Bolsa Família, que eu não tenho dúvida, vai ser uma discussão muito grande no Congresso essa semana, de um tamanho de Santa Catarina ter 5 vezes o que recebe todo o Nordeste. Então é uma discrepância absurda nesse programa que tende a diminuir a miséria cruel daquelas famílias mais pobres, principalmente nos piores rincões. Queremos Arthur Lira na presidência da Câmara Federal. Isso é muito cedo. Eu costumo dizer que todos os deputados, os 513, todos sonham, todos pensam, todos almejam. Agora, se acontecer, a gente tem já uma experiência grande no trato do Legislativo lá a nível do Congresso Nacional, mas o que a gente trata, é importante dizer, é que isso tem que ser tratado lá para agosto, setembro, porque senão o ano fica perdido, porque aí começam as discussões e elas perdem a importância diante da pauta que a gente tem muito séria para tratar ainda nesse primeiro semestre. Outro assunto que está sendo discutido aqui hoje é a questão da Previdência, da reforma da Previdência também. Não, a Previdência que está se tratando aqui é a Previdência paralela, a PEC paralela que o Senado aprovou. Essa não há absolutamente nenhum tipo de tramitação que ela consiga andar na Câmara dos Deputados. O que foi votado era o que tinha que ser votado e a Câmara fez com muito cuidado, porque nós tiramos na época estados e municípios e vocês estão vendo aí as confusões nas polícias, né, os professores, médicos. Então, se nós fôssemos fazer essa reforma com todos os estados, não seria feito. Mas também, por outro lado, a PEC paralela, que foi votada com relatoria, se eu não me engano, do senador do Ceará, Tasso Gereissati, ela não tramitará na Câmara Federal. Homenagem ao senador Fernando Collor, 39 anos dessa casa, o deputado. Muito bom, graças a Deus, né? É importante, tem que ser feito realmente e muito justo, por sinal. Porque ele fundou a casa. Né? Não tenha dúvida, muito justo. Pois é, gente, uma homenagem justa e também temas muito pertinentes e palavras sensatas foram ditas aí, né? A gente vai agora encerrando o nosso TV Mar News. A gente volta a se encontrar então amanhã às 8h30. Muito obrigada pela sua audiência, sua companhia. Um beijo bem grande e até amanhã.